Eu sou Otávio Felinto Neto, sou neto do Pelé, né? Como muitos me conhecem. Meu nome é Gabriel Arancio Nascimento Felinto. Então, minha infância foi um pouco complicada. Eu morava em Santos, nasci em Santos, e aos 6 anos a minha mãe acabou falecendo. Eu lembro que eu cheguei em casa e minha casa estava cheia de gente, só que eu não estava entendendo. Eu sabia que minha mãe estava no hospital, mas eu não tinha nem ideia da gravidade, o que era. Aí meu pai pegou meu irmão, eu, no carro, e foi dar uma volta. E aí ele explicou, ele conta até a história, que ele falou, sabe quando um peixinho sai do mar e tal? Mas eu acho que aquele momento foi a forma que meu pai arrumou de tornar mais leve essa notícia. E meu pai, meio desamparado, juntamente comigo, com meu irmão, nós fomos morar em Curitiba. E ali meu pai se casou novamente. E ali foi muito difícil, a situação financeira, por conta da minha mãe Sandra. Eu sentia muita falta, né? Eu era muito novo. E eu lembro que quando aconteceu um desses Dias das Mães, na minha escola, eu lembro que meu pai foi lá. Tava todo mundo com as mães ali e tal, e aí eu sempre ficava perguntando pro meu pai, pô, pai, cadê minha mãe? Tipo, onde é que ela tá? Aí meu pai sempre tentava montar alguma história, né? Tipo, não, ela foi viajar, ela foi pra uma viagem longa e vai demorar pra voltar e tudo mais. Eu acho que até a gente entender o que realmente tinha acontecido. Eu digo que quando me casei com Oséias, eu não precisei adotar o Otávio e o Gabriel, eles me adotaram. Porque além da perda da mãe, eles tinham essa ausência que eles tinham que lidar, a ausência do avô famoso, que todo mundo dizia que era famoso, que realmente o mundo inteiro conhecia, porém eles não tinham intimidade, eles não tinham aproximação. E isso causa na gente, mesmo que a gente não queira, uma rejeição, sabe? Pra ser bem sincero, eu nem sabia quem era, a proporção que ele tinha em relação ao nome Pelé, sabe? Até então, meu pai e minha mãe me falavam, mas eu nem sabia, eu não sabia da grandeza, eu não sabia. Sabia que foi um grande jogador e eu gostava de futebol. Eu ficava feliz. Nossa, meu avô, eu gosto de futebol e ele é o maior do esporte. Que eu me recorde, a gente nunca teve nada, nada, nem uma aproximação. O maior desafio naquela época foi: o que eu vou fazer com essas crianças? Como é que eu vou ser? O que eles vão enxergar em mim como mãe, né? Eu ficava meio receoso. Eu lembro que quando o meu pai casou, e eu tava no casamento, eu fiquei, o que é isso? Como é que tá acontecendo? Ali eu comecei a realmente construir um relacionamento com eles. Quando nós chegamos lá, o Osés tinha algumas propostas de emprego, infelizmente não teve sucesso em algumas propostas, e ele teve que voltar para São Paulo para trabalhar em São Paulo, e ficou eu, Otávio e Gabriel em Curitiba. Otávio tinha os seus 9 anos, Gabriel uns 7 nessa época já. Foi extremamente complicado o começo, porque você acha que é uma pessoa que vai estar ali para roubar o lugar da sua mãe, sendo que talvez eu muito novo não entendia muito bem o que era aquilo, né? Eu acho que eu era um pouco mimado e algumas coisas eu lembro que minha mãe queria me agradar, fazendo alguma coisa, eu não quero, prefiro da minha avó, fazendo uma pirraça. E eu comecei, para eles não sentirem tanta falta do pai, eu comecei a fazer o dia da bagunça, o dia da besteira, que era a sexta-feira. E aquela coisa que criança gosta, eu enchi a mesa só de besteira mesmo. Eu me lembro que eu tava na cozinha, terminando de lavar umas louças, e ele chegou e falou assim: Cris, eu posso te chamar de mãe? Eu falei: claro. Você se sente bem assim? Não, eu me sinto bem. Aí o Gabriel, de contrapartida, que tudo que o Otávio fazia, o menor fazia. Eu também posso te chamar de mãe? Eu falei: pode. Por que eu chamei de mãe primeiro? Porque eu queria alguma coisa em troca, entendeu? Eu fui chamá-la de mãe, eu falei, mãe, você... Aí ela, nossa, eu não sei o que. Mãe, pode ir no Mac? Não pode, vamos, porque chamou de mãe, entendeu? Então eu fui aprendendo que era a forma mais fácil. Só que aí, a partir do momento que eu entendi que o significado de ser mãe não era só mais por uma questão de querer alguma coisa. Era pelo significado dela ser minha mãe mesmo. E ali eu fui conquistando eles aos poucos. Então eu percebia que quando alguém falava assim, mas ela não é sua mãe, eles já não gostavam, eles já falavam, não, ela é minha mãe sim, ela que cuida de mim.
ela que me coloca pra dormir, ela que me dá banho, ela que me dá atenção, me dá carinho. Pronto, e aí começou. E a gente criou esse vínculo, comecei a frequentar a escola. O Dia das Mães já era mais especial, porque tinha a homenagem do Dia das Mães, eu tava ali. Então aquilo começou a reafirmar neles, eu tenho uma mãe, eu já não tô sozinho, sem a figura materna. Cara, minha mãe pra mim representa, é até difícil de falar, mas representa muita coisa. Igual eu disse, acredito que se não fosse ela, eu não estaria aqui como um homem. De toda a minha trajetória, eu acho que eu não seria o homem que eu sou hoje se ela não tivesse na minha vida, né? Então, assim, ela é amiga, é mãe, é conselheira, me ensinou muita coisa, então minha professora. Então, assim, ela se resume, eu acho que isso se resume à mãe, porque mãe não tira férias, mãe não tem, ah não, sábado e domingo hoje eu não vou ser mãe, não tem essa. Então, assim, são coisas que ela me ensinou a ser filho novamente, e ela aprendeu a ser mãe da melhor forma possível. Acho que não teria outra pessoa no mundo melhor do que ela. Eu tenho orgulho de ser filho da Cristiane. A minha mensagem para todas as mamães é que vale a pena todo esforço, toda dedicação, toda lágrima que a gente molha, né, muitas vezes por chorar por um filho, porque tem filhos que às vezes não tem ideia. A gente só tem ideia do que é ser mãe, do que é ser pai quando a gente se torna um. E muitas vezes eu vi minha mãe falar, meu pai falar, e eu falava, gente, eles são exagerados. Depois que eu tomei o lugar de ser mãe, eu entendi que a gente sofre mesmo por causa de um filho, né? A gente sofre muitas vezes por causa de uma birra, por causa de uma conversa mal interpretada, mas vou falar uma coisa pra você, mamãe, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, vale a pena todo o seu esforço. Se eles não entenderem isso de fato agora, eles entenderão quando eles se tornarem pai e quando se tornarem mãe. Tenha certeza disso, vale a pena lutar pela sua família, vale a pena lutar pelos seus filhos.